Olá, tudo bem? Você está no Observatório Cultural, um espaço de escuta, reflexão e encontro, onde a gente tenta compreender não só o mundo que nos cerca, mas também o que acontece dentro da gente. Não podemos deixar de dizer que este episódio está sendo gravado dentro da programação da Flipostos 2026, aqui no espaço do restaurante Beco Gastronomia. O podcast Observatório Cultural tem patrocínio através da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e conta com apoio institucional do Hotel Termas Hotel Walter World. Projeto Cultural Carimbo Cultural Leandro Bertozzi. Técnico audiovisual Fagner Andrades e Guga. Hoje a gente vai falar aqui sobre escolhas, a partir da provocação do livro Escolhas, uma visão realista. Território íntimo, humano, mas que ao mesmo tempo é atravessado pelo outro e pela cultura, pelo tempo em que a gente vive. Não há nenhum de nós aqui que não passamos por processos de escolha. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e hoje tenho um prazer enorme de receber aqui o filósofo e engenheiro Pedro de Medeiros, que está lançando seu livro Escolhas, uma visão realista. O Pedro, ele é filósofo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, engenheiro mecânico pela PUC e pós-graduado em gestão de pessoas. Atua como consultor de multinacionais e possui ampla experiência com palestras e treinamentos, unindo formação acadêmica sólida e vivência prática em diferentes contextos. Pedro, muito prazer, seja muito bem-vindo à Flipostos, ao Observatório Cultural. A gente está muito feliz de receber você aqui. Daniel, eu que agradeço muito a oportunidade também dentro da Flipostos. Meu primeiro livro foi um pequeno livro de engenharia, foi escrito em 2012, sobre gestão de serviços terceirizados. E a Flipostos, naquela época, me deu a oportunidade de escrever esse pequeno livro e apresentar ele, né? E agora eu retorno a Flipostos falando sobre filosofia, falando sobre vida. E também agradeço a todos ouvintes do podcast e todos aqui que estão presentes ao vivo aqui nessa gravação. Muito bom. E assim, acho que a gente tem aqui a ideia é um bate-papo leve, mas com profundidade suficiente para a gente entender não só o que o livro traz, mas entender um pouco do autor. Então, eu não posso fugir da minha primeira provocação, que é o seguinte, Pedro, como é que essa trajetória da engenharia para a filosofia? Explica essa escolha para a gente. Tudo começou quando eu fui decidir a minha primeira faculdade que eu gostaria de fazer, foi filosofia. Eu queria me formar em filosofia, mas eu já tinha uma carreira como técnico e mecânico, já trabalhava como técnico e mecânico, e já começava a surgir oportunidades nessa área técnica, nessa área industrial, e eu parei o curso, desisti do curso de filosofia e resolvi fazer engenharia. E aí já foi a primeira transição. Mas a paixão pela filosofia, né, o amor de investigar e questionar, ele permaneceu. E no decorrer disso, né, como estudando engenharia e trabalhando na área de engenharia, eu continuei estudando filosofia. E isso foi um processo muito importante, muito curioso, e as áreas se tocaram ali, né? Então, um exemplo que eu carrego comigo, aí eu estava lendo, é um sociólogo, né? O Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, ele dizia que os engenheiros, né, do Brasil, a parte técnica do Brasil, ela tem um receio de trabalhar, de fazer a manualidade, né? De construir, de estar junto com o pessoal. Que o engenheiro brasileiro, ele estava ali muitas vezes com o seu anel de doutor e muitas vezes deixava a execução. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com os dinamarqueses, que eles vieram da Dinamarca fazer uma construção de um equipamento, e eu fui contratado para acompanhar eles. E eu via que os engenheiros dessa empresa estavam lá atuando junto com o pessoal técnico. Então, o mesmo engenheiro que estava lá fazendo o trabalho técnico, ele estava fazendo o trabalho de engenharia.
e o trabalho mais de gestão. E nesse momento eu lembrei de Sérgio Buarque de Holanda. Falei, tá vendo? É realidade, né? O europeu, ele lida com isso de maneira diferente. Esse foi o primeiro insight que eu construí. Eu falei, olha, eu vou então começar a fazer isso na minha carreira. Começar a fazer o trabalho técnico junto de engenharia, mas entendendo que isso podia ser ligado, né? Então, hoje eu trabalho como consultor nas empresas, me comportando e pensando, né, nesse insight do Sérgio Buarque de Holanda. Eu falei, olha, eu faço a parte técnica, mas a parte gerencial, a parte de estar conversando com o pessoal de fora e tudo mais e resolvendo os problemas. Então, a filosofia e a engenharia, elas vão se tocando. Então, você vê a questão do jeitinho brasileiro, citado pelo Roberto da Mata. Então, nós encontramos muito isso na engenharia, né? A gente sempre dá um jeitinho. Então, você vai ligando. E quando eu estava no curso de engenharia, você vai caminhando e aí encontra com o Teorema de Pitágoras, que era um filósofo. Aí você fala, opa, tem alguma coisa ali. Aí você caminha mais um pouco, vai lá fazer as equações diferenciais, encontra com Leibniz. Você fala, opa, estamos aqui. Sem falar de Descartes. Você encontra o plano cartesiano. Então, isso foi até o momento que eu tive a oportunidade, morando em Limeira, de fazer a faculdade de filosofia. E aí isso foi integrando, né? E, por outro lado, no aspecto da filosofia, o olhar realista, ele me acompanha, né? Por isso que o livro chama Escolhas, uma visão realista. De ver o factual, de ver aquilo que realmente está acontecendo no dia a dia, na vida, né? E quando você fala de um olhar realista, me faz pensar assim, o Pedro. Pedro ou Salatiel? Com quem que eu estou falando, afinal de contas? É o Pedro. É o Pedro. É o Pedro, tá? Quando a gente está nessa... Parece que tem uma dicotomia entre razão, o sentir, e parece que foi o Descartes ali que fez essa separação da filosofia do método científico. E a gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Por que isso, como isso impacta nas nossas escolhas? O que acontece em termos de sociedade? Como que é a tua compreensão dessa afetação do nosso dia a dia na nossa escolha, entre essa razão e esse sentir filosófico? Aí caímos também em Pascal, né? Que Pascal, ele cria essa condição. Então, nós estamos falando de um filósofo que era engenheiro, que era empreendedor também, e que trazia essa condição da separação, muitas vezes, dessa emoção e da razão. Então, essa é uma grande briga interior que nós carregamos, né? E, por outro lado, é histórico, é constatado que não só nós brasileiros, mas a América Latina, ela é mais passional. Nós somos movidos mais pelas emoções. E, muitas vezes, as nossas escolhas são movidas por isso. Então, por isso que é interessante esse olhar realista, né? E é isso que eu pretendo trazer, isso que eu pretendo mostrar no livro e no debate público também. Você começa, logo na apresentação, trazendo algumas frases que são como se fossem flashes de escolhas pessoais. E ali, quando eu estava fazendo a leitura, eu tive a seguinte percepção. O Pedro aqui, ele tentou mostrar para a gente que toda hora, todo dia, nós estamos o tempo todo tomando decisões, fazendo escolhas, né? Mas que vai para o além do racional. O racional é só parte dessa estrutura, né? Mas no final das contas, né? O que é uma escolha realista? O que é que faz com que a gente pegue e tenha uma consciência, ou pelo menos uma sensação de certeza de que estamos tomando uma boa decisão, fazendo uma boa escolha? Quando nós estamos falando de escolha, e por isso que eu coloquei esses trechos do livro, fiquei muito feliz de você ter comentado isso, né? Porque foi uma parte que realmente eu falei, puxa, nesse momento eu quero pegar o leitor para ele entender do que eu quero falar com ele, né? Então, dentro da filosofia, nós temos a ética. A ética é quando nós estamos falando de escolhas entre o certo e o errado. Então,
ética é uma disciplina, a ética e a moral é uma disciplina da filosofia. Falou, olha, isso é certo e isso é errado. Depois nós temos hoje, com o avanço da neurociência, as escolhas que são do dia a dia. Por que eu pego essa garrafa e por que eu pego essa garrafa? Tem um livro famoso, best-seller, chamado Rápido e Devagar. Então, eu trabalho isso. A ideia dessa escolha, do livro Escolhas aqui, não é trabalhar os conceitos éticos, entre o certo e o errado. É dentro daquilo que está certo e dentro daquilo que vão sendo construído a escolha do dia a dia. Então, tem certas escolhas que elas vão e acontecem, né? Mas elas foram construídas no dia a dia. Eu posso ler alguns flashes, claro, se você quiser até ler uns. Então, para o pessoal ver, né? Vamos... Ricardo fechou a mala e comprou a passagem só de ida. Essa é uma escolha. A Sofia olhou para o teste positivo e chorou em silêncio. Também é uma escolha. Clarice respirou fundo e entrou novamente no templo. Também é uma escolha. E são escolhas que elas vão sendo construídas, né? Daniel pagou o último boleto e pediu demissão. Também é uma escolha. Também é uma escolha. Então, o livro começa com esses flashes para trazer o leitor, falar, olha, nós estamos falando dessas escolhas aqui. Não estamos discutindo o que é certo ou errado, mas são escolhas que acontecem no dia a dia e tem um instante que ela acontece. Eu como psicólogo, escolhi uma aqui, porque eu quero que você comenta. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Guilherme, diante do espelho, cortou o cabelo e se reencontrou. Você pensou em mim nessa? Isso é totalmente... Não, mas... Você pensou... E se reencontrou. Eu pensei no se reencontrar. Eu pensei já na sala de terapia, o psicólogo fazendo ali, se reencontrando. E aí eu vou alongar, porque tem uma coisa aqui que você fez que me capturou bem legal. Olha só. Desde os fundamentos da causalidade até a influência de fatores sociais, psicológicos e biológicos, exploramos como nossas decisões são guiadas por uma teia de causas internas e externas. Explica isso pra gente. Nossa, então vamos começar com a do cabelo? Vamos começar com a do cabelo, isso. O que acontece é o seguinte, quando você vai começando a ficar careca, é verdade, teu cabelo começa a crescer na lateral, entendeu? E aí você fica igual um bozo. Ele vai ficando assim. Aí o certo é você já raspa isso e seja feliz, né? Ou vai fazer o seu implante e tudo mais. Mas foi nessa questão do se assumir e tudo mais. Quando nós falamos na causalidade, é difícil falar essa palavra. Então imagine um dominó que você coloca um atrás do outro e você dá um toque em um e a vida vai acontecendo. Então a nossa vida, né, a nossa história, ela é resultado de uma série de fatores que aconteceram há muito tempo atrás. Desde o navio que chegou aqui e trouxe muitos de vocês, do avô que decidiu vir morar em Poços de Caldas. Então essas redes, né, a nossa família, aonde nós estudamos, a profissão que nós escolhemos, tudo isso influi nas nossas escolhas. E as forças internas, que nós estamos falando de tudo aquilo que acontece na psicologia, na nossa mente, tudo aquilo que carregamos. Hoje já descobrimos também as forças genéticas, que também começam a determinar a nossa vida. Então, esse toque no dominó, que vai caindo, empurrando uma na outra, deságua no que nós somos hoje, não é? Então, essa é a questão de entender esse processo para fazer boas escolhas. E como é que você compreende essa relação do biológico, do social, do psicológico, né? Cada uma dessas camadas, como que elas interferem na escolha final do indivíduo? Tem uma que é mais importante, tem uma que se sobrepõe. Como é que você entende isso? Isso depende do momento. O ser humano, ele tem uma complexidade, e o desafio de escrever um livro como esse é que cada um de nós, em função da sua história, em função de determinados acontecimentos, de determinadas escolhas passadas,
determinados problemas, determinadas forças interferem mais. Então, você tem indivíduos, temos cada um de nós, que a dificuldade financeira pode impactar muito mais. Tem outras pessoas que têm dificuldades psicológicas e isso vai também impactar. Então, são muitos fatores que vão atuar em pessoas distintas também. O que é importante? Nós sermos capazes de reconhecer essas forças. Não é? Isso é o que nós chamamos na filosofia de determinismo. Então, eu tenho forças que atuam fazendo uma determinação naquilo que somos e naquilo que muitas vezes nos comportamos. Né? Então, é ligado a essa realidade. Né? Você trouxe a questão do determinismo. E o determinismo, muitas vezes, ele fica ilusório. Ou eu tenho controle total, ou eu não tenho controle nenhum. E aí você cita em determinado momento de que a liberdade para escolher não é ilimitada. O que você quer dizer com isso? Explica isso para gente. Abrir uma aspas aqui, que é o seguinte: o choque de você estudar engenharia e estudar filosofia não é fácil. Porque quando nós fazemos engenharia, não é? Pressão é força sobre a área, não tem jeito, vai ser isso aí sempre. Na filosofia é o seguinte: vem um filósofo e fala, olha, é isso. Aí chega outro, derruba o que o outro falou. Aí vem um outro e fala, não, pode ser isso, mas aquilo. Aí vem um outro e descobre que, não, mas agora com essa descoberta já mudou tudo. Então, na filosofia, na realidade, você tem as questões e as reflexões, não é? Então, quando nós falamos de liberdade, se nós formos citar Sartre, Sartre vai virar e falar assim, meu amigo, você tem a liberdade para fazer o que você quiser, você tem liberdade plena, não é? Outros filósofos vão trabalhar a ideia do determinismo. E outros que aí, David Hume, por exemplo, vai criar o compatibilismo. Que ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos determinadas limitações, determinadas determinações sociais, religiosas, biológicas e tudo mais. Na época dele, ele nem pensava no que seria esse fator biológico. Mas dentro desse determinismo, eu posso fazer escolhas. Então, é o que nós praticamos no dia a dia, geralmente. Então, você tem, provavelmente, se pudéssemos escolher, estaríamos na praia agora, né? Ou estaríamos na Europa, ou fazendo outra coisa. Ou estaria aqui ouvindo o Pedro. Exatamente, eu estaria aqui, né? Vários estão aqui porque escolheram estar aqui. Mas, veja bem, o fato de você se interessar por livro, o fato de você ter nascido em Poços de Caldas, conhecer Filipócios, já te trouxe aqui. Não é? Então, são cadeias que vão fazendo isso. Mas você poderia não estar. E fez a escolha de estar. Então, dentro de determinadas limitações, você consegue fazer as suas escolhas. Dentro de determinadas possibilidades, potências, a gente faz escolha. Mas aí você traz um capítulo aqui, o capítulo 3, que eu falei assim, como é que ele encaixou a questão do prazer aqui nesse lugar? E aí o capítulo, assim, só o nome do capítulo eu já acho que é bom, né? A busca pelo prazer e o bem-estar. A gente faz escolha baseado em prazer e bem-estar, a gente está sempre buscando a coisa mais fácil, a gente está sempre buscando a zona de conforto, é isso que você está falando? Essa daí é Epicuro, né? Que criou o hedonismo, essa busca, né? Ele coloca que a nossa busca como ser humano, é sempre a busca pelo prazer, mas nós não estamos falando de sacanagem, estamos falando do prazer e da satisfação pessoal. E, segundo ele, um modo como a gente viver melhor eu busco o prazer e a satisfação pessoal e fujo da dor. Então, se eu consigo fazer esse tipo de coisa, eu estou fazendo boas escolhas. Fala, olha, puxa, olha que legal, todas as minhas decisões são baseadas em buscar uma satisfação e um prazer, e tudo aquilo que me traz dor e sofrimento, eu evito. Qual é o problema disso? É que a vida como ela não é assim, não é? Então, determinados prazeres, principalmente na sociedade meritocrática que nós temos hoje, para você ter um bom salário, tem que trabalhar, estudar, virar à noite, fazer isso, fazer aquilo outro.
Se eu quero estar em forma, eu tenho que correr, tenho que malhar. Então, a dor e o prazer, né, ela fica caminhando juntos. Então, quando eu apresento esse modo de fazer escolha, é porque também faz muito sentido. Quando eu vou fazer as minhas escolhas, eu ter esse peso e contrapeso. Cada capítulo, né, Daniel, você chegou a ver, ele tem uma crítica. Então, por exemplo, o hedonismo, eu apresento a crítica que existe com relação a ele, a essa busca do prazer. Porque se a gente buscar só aquilo que é mais fácil, muitas vezes a gente não vai para lugar nenhum, porque você para. Então, essa é uma crítica. E ele também coloca que existem prazeres superiores, né? Então, eu tenho prazeres e satisfações que são necessárias e outras que não são necessárias, que eu posso ter. Mas isso, muitas vezes, pode me levar a ter dor. E aí eu tenho que fazer essa avaliação, né? Eu tenho que olhar e ter essas ferramentas para trabalhar isso. Quando eu penso que você traz como se fossem dois extremos, né? A dor e o prazer, e a gente está falando de escolha de um ponto de vista humano, de um ponto de vista do sentir, a razão não consegue dar essa explicação, ela não consegue dar essa medida. Porque é uma medida muito individual, é do indivíduo. Cada um sabe o que é a sua dor, cada um sabe o que é o seu prazer. No consultório, muitas vezes eu faço a reflexão de que a grande sacada nossa na vida é saber lidar com esses limites entre a dor e o prazer. E é saber lidar e entender que a vida vai ter momentos de dores e momentos de muito prazer. Mas como que a gente consegue, na visão a partir das suas escolhas, das nossas escolhas, qual que é o ponto? Qual que é tem receita, tem um jeito? A filosofia, ela reflete sobre isso? Podemos lá trabalhar a ideia do equilíbrio, né? De você tentar e levar uma vida equilibrada e ter o hábito e tudo mais. Mas eu diria para vocês que é o seguinte, nos dias atuais, nós precisamos, o lado engenheiro falando, ter um conjunto de ferramentas. A gente precisa ter uma caixa de ferramentas para saber utilizar elas em cada escolha. Porque se você pega uma determinada filosofia, um determinado modo de vida, muitas vezes ele não vai achar resposta para você em determinadas situações. Então, para cada situação, e esse é o desafio da vida contemporânea. Esse é o desafio da classe média cansada. É esse de achar ferramentas para resolver os seus problemas, os desafios que acontecem no dia a dia. Então, não vai existir um modo, uma fórmula mágica para fazer isso. Vai existir um conjunto de ferramentas que você vai utilizar em cada momento para te ajudar naquela determinada escolha ou naquela determinada situação. E é isso que você chama de bússola interior? Exatamente. É a forma como cada um de nós encontra a sua maneira, o seu jeito, na sua época, no seu momento, de se relacionar com o que está acontecendo na sua vida. Exato. E dentro disso, por isso que eu considero o livro muito importante, e eu acho que ele pode realmente ajudar, né, as pessoas e ajudar o leitor, porque ele apresenta essas ferramentas. Não é? Eu te apresento as principais correntes filosóficas, as influências que fazem e que atuam na nossa vida. E aí cabe a cada um de nós poder olhar e falar assim, puxa, porque não é somente sair fazendo escolhas, né? Então, cada filósofo, cada corrente filosófica nos apresenta algumas soluções, algumas condições. A própria religião nos apresenta soluções para o nosso dia a dia. Mas aí entra uma grande questão, né? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. Aí esse escolher, eu vou lá selecionar a minha ferramenta, o meu conhecimento para fazer a melhor escolha possível, que não há garantia sobre ela também. Né? E você tocou na questão da fé, né? Tem um capítulo dedicado, e eu grifei aqui um trecho
que eu achei muito interessante. E diz assim, abre aspas, a fé exige compromisso e prática, enquanto a rejeição à crença exige a coragem de construir um sistema de valores independentes. Entre esses extremos, há o risco de uma posição morna, que carece tanto do benefício transformador da fé, quanto da liberdade consciente de quem escolhe não acreditar. Rapaz, isso aqui me tocou profundamente. Que bom. Porque, às vezes, existem caminhos mais fáceis e mais óbvios. E quando você fala do escolher, né? Eu preciso tomar uma decisão. Por que que dói tanto a gente ter que fazer uma escolha? O Schopenhauer dizia que o ser humano é um ser metafísico. É um ser que precisa do além. Ele precisa de uma relação com o divino, ele não consegue só ele suportar a vida. Essa é a visão de Schopenhauer, né? Então, muitas vezes isso está dentro de nós, de você ter a necessidade do ser humano. E isso é histórico. Então, toda a humanidade, toda a civilização buscou o divino para dar resposta, para dar conforto, para dar acalento, para dar senso de pertencimento. Mas o que acontece com a religião? E aí o próprio Nietzsche, ateu convicto, não é? Escreveu um livro chamado O Anticristo. E assim, eu falo que todo cristão deveria ler o Anticristo, porque se você sair dele, aí você é um cristão, entendeu? Se você conseguir superar o Anticristo do Nietzsche, você vai, né? Mas e o próprio Nietzsche coloca isso. Ele fala, qual que é o problema? E aí você tem passagem bíblica sobre isso, em Apocalipse, que vai dizer, fala, olha, se você for morno, eu vou te vomitar, não é? Então, a relação com o divino, a relação com a religião, ela deve ser realmente, ou eu me entrego, ou eu me confio naquela religião e cumpro os ritos. E aí eu vou pegar uma frase do Luiz Felipe Pondé, que ele fala, olha, não leve a sério nenhuma religião que tenha menos de 1000 anos, né? Então, qualquer religião, no mínimo, aí você tem que fazer uma conta, 1000 anos. Opa, então essa daí dá para levar a sério. E aí então você precisa, o ritual, a prática religiosa, ela é importante para te dar as respostas. Se você não acredita ou você não quer ter uma prática religiosa, meu amigo, aí é no peito. Aí é no peito. Então, aí os teus valores morais, a tua ética, o teu comportamento, você é o responsável por isso, não é? É o ser para o nada. É o ser que sabe que morreu, morreu. Mas eu vou ser ético, eu vou ser moral, eu vou levar a vida, eu vou fazer a minha parte na sociedade. Então, essas as opções. Quando você fica no meio, você perde. Você não escolhe. Você não escolheu nenhum lado e nenhum outro. Você ficou no meio, você não aproveita o que a religião pode te dar e nem desenvolve os teus valores morais, o teu propósito de vida. Então, essa é uma escolha muito importante, né? Para você realmente viver a tua vida com autenticidade e ela ter o valor. Quando você está falando dessa navegação entre polos, que você vai precisar tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, e quando você traz a ideia de religião permeando as nossas escolhas, não dá para eu não pensar também como o medo entra como fator determinante nas nossas escolhas. Eu queria que você comentasse qual o papel do medo nesse universo das escolhas. Vou achar... Eu entendi o que você quis dizer com medo, mas eu vou acrescentar a tal da angústia. 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 O que é a angústia? É aquele momento antes da escolha. Você vai fazer uma escolha e aquilo ali vai te angustiando, porque uma hora você vai ter que decidir, uma hora você vai ter que escolher. Então, a angústia, e aí o medo começa a surgir nesse momento, né? Pegando o rapa, né, Marcelo? O silêncio que precede o esporro. Você
resolve. Você tá ali, aí tem aquele silêncio, aquele momento, e você vai fazer a tua escolha. Então, isso traz o medo e traz a angústia. Isso é inerente a qualquer escolha importante da sua vida. Não fuja da angústia, não fuja do medo. Mas o que acontece? Você não pode deixar isso aumentar, porque aí nós caímos na depressão, nós vamos para a ansiedade, nós vamos para uma série de outros desafios que ali estão. Então, essa angústia, esse medo, essa paralisia em determinados momentos, elas são importantes no processo da escolha. Escolhas demandam uma dose de angústia, não é? E ela é importante para a reflexão, para o pensamento e tudo mais. Mas você concorda que é muito angustiante tomar decisões num mundo com tantas opções? Antigamente, quando eu era criança, eu ia no mercado, você tinha duas possibilidades: água ou refrigerante. Hoje você tem água, refrigerante, água de coco, mais vitamina isso, mais vitamina, mais whey, mais... Como que a gente pode lidar, então, com angústia? Você fala no livro, como lidar nesse mundo acelerado e com tantos estímulos. Nós temos essa realidade hoje, e aí o Zygmunt Bauman, filósofo, o mundo líquido, acredito que todo mundo já ouviu falar disso, onde nós vivemos hoje numa sociedade onde tudo é líquido, tudo se transforma, então as carreiras elas se modificam, os relacionamentos se modificam, as necessidades se modificam. E também nós temos a questão da informação, não é? Então, o nosso celular hoje, os algoritmos nos bombardeiam com informações, com padrões de vida, com aquilo que devemos ser, aquilo que devemos comprar e consumir e tudo mais. Quando nós temos que lidar com essas condições, primeiro é reconhecer que isso existe. Então, uma parte do livro eu trabalho todas essas influências, tudo aquilo que pode influenciar a nossa vida a fazer as escolhas. O problema é quando a gente não reconhece essas influências. Quando não reconhecemos essas influências e não conseguimos identificar, o medo aumenta, porque eu estou lidando com o desconhecido. Eu estou tomando escolhas e estou tomando decisões sem realmente identificar o que está me influenciando. E aqui, uma das coisas que eu trago no livro é, quando nós falamos do celular e rede social e tudo, das redes sociais, nós pensamos que o problema está no celular e está na tecnologia. Mas nós temos um fator hoje muito importante, que são os líderes. Os líderes hoje ganharam púlpitos imensos. Então, o que acontecia há 100 anos atrás ou 200 anos atrás? Para alguém falar para uma plateia, ele tinha que construir a sua identidade, construir um repertório, e a partir disso ele se tornava um líder. E aí entra um fator tecnológico. A tecnologia ela vem e ela vai dando possibilidades. Então, a Alemanha nazista, o Hitler, ganhou poder quando? Quando teve a difusão do rádio e teve a possibilidade de se falar com as massas. E ali ele se tornou o que se tornou. Hoje nós temos, cada pessoa pode se tornar um líder, pode se tornar um influencer. E aqueles que se tornam também líderes políticos, religiosos, CEOs de empresa, presidente, eles utilizam as redes para criar a sua imagem. E essa imagem tem valor. O que nós estamos falando de valor? Todo líder adora e ama uma satisfação pessoal. Todo líder, aquele que fala em público, é vaidoso. Nós temos que ficar trabalhando isso o tempo todo, porque a gente que se propõe a falar em público, a gente gosta de estar falando em público, a gente gosta de ver o trabalho reconhecido. E também a turma hoje ganha muito dinheiro com isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? As influências que cada um de nós temos, de cada líder que aparece nas redes sociais, seja um coach, seja um líder religioso, seja um líder político, isso nós temos que estar atentos a isso, porque realmente eles podem nos influenciar a fazer escolhas equivocadas.
Então, e isso é até em comportamento, né? Então, nós vimos o que foi a pandemia, não é? Então, porque cada um com um carisma, porque o que acontece? Para convencer pessoas, basta muitas vezes o carisma. Então, você conversa e conhece pessoas extremamente carismáticas que conseguem, que tem magnetismo. Você fala assim, puxa, esse cara é um picareta, mas como ele fala bem, né? Fala assim, porra, ele tá passando a perna em mim e eu tô acreditando, não é? E então nós temos que estar aí, cada um desse líder hoje ganhou a sua rede social, ganhou a sua possibilidade de falar com as massas. Então nós temos que estar atentos a esses líderes para que a gente consiga reconhecer aqueles que são bons, maus, que estão manipulando, que se estão vendendo. Gente, tem gente que vive vendendo tigrinho, né? É impressionante isso. Mas por quê? Por um carisma. O carisma pessoal é muito forte e cada um é capaz de fazer isso hoje. Você trouxe a questão de liderança, de escolhas e de influência. E vou levar um pouco essa conversa para o mundo empresarial, que você também atua dentro das empresas. E outro dia eu participei de uma roda de conversa que o tema era líderes 30 a mais com a geração 30 a menos. É a grande dificuldade hoje no universo do trabalho. Então a gente tem as questões tecnológicas, IA, e temos comportamentos geracionais conflitantes, né? Pensando nesse momento em que um líder está tendo que liderar equipes, trabalhar além de processos, eu tenho pensado que processo hoje é fácil fazer. O difícil é colocar as pessoas para fazer esses processos acontecerem, né? Queria que você falasse um pouco desse líder. Você trouxe a ideia do líder das instituições, mas eu queria saber desse líder do dia a dia, os coordenadores, supervisores, gerentes, as pessoas que estão no dia a dia nosso. Como que essas escolhas afetam o dia a dia de decisões dentro do ambiente organizacional? Eu vivo isso, né? Eu trabalho para indústrias, para empresas, né? Então, você tem uma questão cultural. Então, cada empresa, ela tem uma cultura, ela tem um modo de trabalho e tudo mais. Quando as pessoas escolhem trabalhar em uma determinada empresa, ela tem que entender qual é aquela cultura, o que a empresa precisa dela e tudo mais. Por outro lado, existem os líderes que não conseguem identificar nos seus colaboradores essas escolhas, esse perfil adequado para aquela determinada condição. Então, eu diria para você que é o seguinte, que o mais importante dessas escolhas dos líderes com relação a quem ele vai trabalhar é realmente ele entender a cultura organizacional daquela empresa e escolher as pessoas certas. E dentro disso ele ir fazendo todo um trabalho de treinamento, de formação e tudo mais. Mas tudo tem a ver com a cultura daquela determinada empresa, com o profissional que foi escolhido para estar trabalhando ali. Quando você traz a palavra cultura, me remete a muitas vertentes, né? A cultura, ela precede as nossas escolhas, ou nós escolhemos e fazemos a nossa cultura? Como é que você percebe essa construção? Porque muitas vezes eu tenho uma imagem mental de que a nossa vida é assim, né? O futuro não existe. Eu vou caminhando e a estrada vai se formando. Só que às vezes eu me encontro em encruzilhadas. Como que a gente vai lidando com isso? Como é que você trata isso no livro? Como é que você pensa sobre isso? Existem questões determinísticas. Então, nós pertencemos à cultura ocidental, base cristã, direito romano. Então, nós temos isso dentro de nós. Falamos português, pertencemos à América Latina. Esse tipo de cultura nós não vamos mudar, porque ele já está enraizado na nossa sociedade. Agora, isso é importante quando nós falamos de liberdade política, nós falamos da sociedade ocidental. É a possibilidade de, dentro disso,
você fazer escolhas que vão te ajudar e que vão fazer você se construir como pessoa, né? Um ser que começa a transcender, que começa a ser aquilo que ele busca, aquilo que ele gostaria de ser. Mas isso sim é uma construção, mas dentro de umas condições determinadas. Mas é importante e é bom isso, não é? Então, o que nós temos hoje com relação à liberdade, com relação ao direito das mulheres, o direito do pessoal LGBT, o Estado laico, a possibilidade de várias religiões, isso é uma conquista social e que nós vivemos num mundo desse. Se você tivesse nascido em outro país, talvez não seria essas condições. E dentro desse modelo, você vai se construindo, né? Se construindo dentro desse projeto. E pensando em construção, me vem à cabeça uma ideia de evolução, de sair de um estado para o outro. E você traz, em determinado momento, a questão que toda escolha carrega responsabilidade. E responsabilidade vem muito atrelada a amadurecimento. Queria que você comentasse, então, o que é esse amadurecimento? Como é que a gente se torna a pessoa com maturidade suficiente para tomar boas decisões? Vou dar um spoiler, tá? Esse livro é uma trilogia. O primeiro livro é Escolhas, o segundo é Responsabilidade e o terceiro são Contingências. Que a vida, segundo os filósofos existencialistas, a vida é isso. São fazer escolhas, é você se responsabilizar pelas suas escolhas e estar preparado para aquilo de ruim que pode acontecer. Parece simples, mas é isso. Então, a responsabilidade, eu vou tratar ela no segundo livro, tanto que eu não falo tanto de responsabilidade nele, né? Isso aqui nós estamos tratando só de escolhas. Mas o que eu diria para você? John Dewey, um filósofo americano, ele dizia que as escolhas, elas são feitas na prática e no dia a dia. Então, como é que nós fazemos escolhas melhores? Fazendo escolhas desde cedo. Por isso que nós trabalhamos as crianças, os adolescentes, desde cedo a começarem a tomarem decisões. Porque quando você já começa a fazer e tomar decisões, você vai estar preparado para escolhas maiores. Então, a prática de fazer escolhas é importante. E aí não pode ter medo de errar. Lembrando que nós estamos dentro do parâmetro da ética, dentro daquilo que é certo. Então, dentro daquilo que é certo, errar faz parte da vida. Então, eu vou aprendendo a fazer escolhas, não de outra maneira, fazendo escolhas e tendo ferramentas, né? E aí, para quem tem filho adolescente, para quem tem criança, a gente vai empurrando, vai falando, ó, faz, né? E começa a tomar as suas escolhas. Para nós, eu diria isso. Nós, grande maioria aqui adultos, né? Nós precisamos, para esse mundo tumultuado, cheio de informações, nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de informações para trabalhar essas escolhas dentro de nós. E assumir o risco de escolher, né? Assumir o risco e ter a consciência que errar e as contingências fazem parte da vida. Na parte 3 do livro, Reflexões e Questões, você traz algumas áreas da vida. Você fala sobre saúde, você fala de relacionamento e família. Queria que você fizesse um apanhado. Como que as escolhas transpassam essas instituições, esses lugares? Então, o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, eu apresento as ferramentas que os grandes filósofos... E outra, viu, gente? É leve, viu? A apresentação, né? É tranquilo. As ideias que esses filósofos trouxeram para fazer boas escolhas. Na segunda parte, eu falo das influências. Aquilo que influi as nossas escolhas. E a terceira parte são reflexões e questões do mundo atual. Então, estamos falando de saúde e bem-estar, família e relacionamento, religião, política e... ali são ideias e questões que são levantadas para com aquelas ferramentas você fazer as suas próprias reflexões. O factual, aquilo que está acontecendo, ele é muito importante no modo como eu escrevo, no modo que eu trago as ideias.
Então, dentro dos relacionamentos, dentro da nossa família, nós temos que fazer escolhas. Escolhas de estar próximo, escolhas de estar longe, escolhas de dar um apoio, escolhas em receber o afeto, em não receber o afeto. Quando nós estamos falando de dinheiro e carreira, nós sempre vamos estar pensando, vale a pena trabalhar tanto? Vale a pena estudar, trabalhar mais ou não? Vale a pena o risco? Vale a pena gastar com isso ou não? Então, essas questões são levantadas no livro, de modo com que, nessa terceira parte, o leitor possa, com as ferramentas que ele adquiriu, criar as suas próprias reflexões diante dessas situações, né? Diante dessas condições. E lembrando que a vida, ela não é um ponto, um instante, não é? Ela está acontecendo. O ser está em processo, e nós estamos em processo. Então, em determinados pontos da tua vida, talvez determinadas reflexões façam sentido. Em outros pontos da sua vida, são outras as reflexões. Então, a cada momento, nós temos reflexões a fazer a respeito do mesmo tema. É muito curioso isso, né? Por isso que não podemos ser estáticos, né? Temos que estar disposto a se mover, a mudar, a interpretar o mundo de outra forma. Muito bom. E eu vou ter que fazer uma escolha neste momento, né? Porque nós já estamos aqui com 50 minutos. Passou rápido para vocês, como passou aqui para mim? Tá acelerado o negócio, mas não porque tá rápido, é porque tá gostoso, né? O papo, né? A gente não sente o tempo. Então, eu vou abrir agora. A gente chegou aqui na parte final, a gente já apresentou, acho que a gente navegou pelo livro praticamente todo, Sim. né? Tem alguma coisa que você quer considerar, que você quer trazer antes de a gente abrir para perguntas? Não, eu acho que o livro, a ideia é que realmente ele fosse do dia a dia, do factual, dos problemas reais nossos, e apresentar um grupo de ideias, um grupo de pensamentos que possa vir ajudar a cada um a fazer escolhas ou compreender as suas escolhas. Muito bom. Então, antes de a gente ir para o encerramento, vamos abrir aqui para perguntas aqui, porque assim, né, eu li o livro, eu tô com a minha cola, fica fácil perguntar, né? Agora vamos perguntar a eles fora do roteiro, né? O que a gente... Fiquem à vontade. Temos uma pergunta? A pergunta vai ser meio do livro, quer dizer, hoje a gente está permeado pela inteligência artificial, que está tomando espaço em todo lugar. E se no passado os exércitos recorriam ao oráculo para saber se eles iam para a guerra ou não, hoje a pessoa está no celular e pergunta para o oráculo que ela deve fazer. Então, para você, eu gostaria de perguntar se você enxerga um futuro sem escolhas. No seguinte sentido, a pessoa, o trabalho de escolher, ele é difícil e ele gera depois uma culpa, um peso pela escolha que você fez. E jogar a culpa no oráculo é mais fácil. As pessoas vão simplesmente optar por seguir o oráculo em vez de tomar decisões próprias e por um psicólogo. Esses dias eu ouvi uma reportagem que me deixou assustado. As pessoas hoje estão fazendo terapia no chat GPT, esse tipo de ferramenta. E o caso assim, mais absurdo que eu vi foi um indivíduo que estava com tendências suicidas e até a altura do campeonato a ferramenta falou para ele que ele deveria se suicidar e deu sugestões para ele de como cometer o suicídio. Então, como essa inteligência artificial está entrando dentro dos conceitos? Muito obrigado. Posso começar? Vamos pensar primeiro num grande determinismo, numa superestrutura que você vai começar a abolir liberdades individuais, liberdades de decisões, começar a definir o que nós já tivemos no passado, existe em algumas outras sociedades. Então, a sociedade ocidental, nós lutamos para ter um grau de liberdade de poder fazer escolhas do que eu vou
estudar da minha prática religiosa e tudo mais. Então a gente espera que que a sociedade ocidental ela consiga manter, no mínimo, esse grau de liberdade que nós temos. Só para citar um exemplo, em determinados países nós não poderíamos ter a liberdade que nós dois estamos tendo de gravar um podcast desse, provavelmente a gente teria que preencher um formulário, pedir mandar uma pauta, falar o que nós íamos falar, o censor estaria aqui ouvindo o que nós íamos dizer, então isso, nós não queremos isso, eu espero que dessa maneira se mantenha. A tendência de terciarizar as nossas escolhas, então o que muita gente está fazendo com a IA, muitas vezes nós fazemos com a religião. Então, você transfere a responsabilidade para a religião definir, ou para Deus definir as suas escolhas. Muita gente vai fazer isso com a IA hoje. Perguntar para a IA como é que ele deve resolver determinadas questões. Tem pessoas que transferem isso para os coach. Fala, poxa, esse coach aqui ou quer pegar um livro que vai dar as respostas. E geralmente é a resposta que a gente já quer, não é? É impressionante isso, não é? E a IA, ela vai fazer isso. Porque ela vai dar a resposta, porque ela só conhece aquilo que você passa para ela. Ela não conhece o teu subjetivo, Perfeito. Que é o que o psicólogo conhece. O psicólogo, ele não vai só te ouvir, ele vai te olhar, ele vai olhar nos seus olhos, ele vai analisar as questões subjetivas. Então, na realidade, é mais uma postura das pessoas em relação às suas escolhas. Eu vou escolher. Não é? Eu estou dentro da religião, mas as escolhas são minhas. Que Deus me guarde, que Deus me abençoe, mas a escolha é minha. E assim por diante, né? Então, existe sim, e por isso que eu chamei muita atenção com relação aos líderes. Porque os líderes querem as suas escolhas. Os líderes querem o teu dinheiro, eles querem as suas atenções. Então, nós temos que estar muito, muito ligado a essa questão, né? Eu acho que o Pedro já deu parte da resposta. A inteligência artificial, a gente não pode negar que ela está presente no nosso dia a dia. Eu, nesse momento, estou fazendo um curso para eu aprender a usar de forma eficiente a inteligência artificial. Mas quando você me perguntou, me fez lembrar alguns anos atrás que me perguntavam sobre o excesso de tela para adolescentes. E eu acho que isso, a proibição, não tem como ela sanar ou ela resolver o problema. A grande questão é como é que a gente usa. O grande problema não é a IA, o grande problema não é essa tela, mas é a forma de uso delas. Quando você fala da IA para terapia, já indo diretamente para a tua pergunta, é extremamente perigoso, por causa disso que o Pedro citou. Ela vai responder aquilo que está enviesado pela informação que você deu para ela. Então, ela já está meio tendenciosa. É diferente de um analista, do psicólogo, quando está ali com o seu paciente, que ele está vendo a postura, ele está vendo o jeito do olhar, ele está fazendo uma análise que muitas vezes a maior parte não é pela fala. É muito comum ali durante a sessão de terapia, a pessoa está falando uma coisa, mas o corpo dela está falando outra. Isso a IA não faz. A IA é quase como se a gente estivesse olhando somente para a razão e a razão tentando trazer respostas objetivas. Suicídio é uma possibilidade? É. Mas é o desejável? Aí é outra questão. A gente cai nesse campo lá que a gente falou. Onde a gente vai tomar essa decisão? Os extremos são perigosos. A razão, o sentir. Então, eu fico muito feliz quando eu fui convidado para estar junto com o Pedro aqui, porque eu falei assim, que legal, o Pedro é engenheiro, é filósofo. Eu venho da engenharia também, coincidentemente. E depois eu me tornei psicólogo. E eu acho que o grande segredo, vamos lá, né, colocar assim, é como a gente navegar pela razão e pelo sentir. Todos os dias a gente precisa da razão, mas todos os dias a gente precisa do sentir. Se a gente conseguir fundir essas duas coisas, vai ficar bem mais fácil. Só que aí vai ficar mais fácil, mas chegar nesse ponto, que é a subjetividade, o autoconhecimento, esse é o complicado do negócio. Então, eu acho que assim,
a gente vai vivendo e aprendendo a viver com as ferramentas que nos são apresentadas. E a tecnologia é uma dessas. Daqui um ano, como é que vai estar? Não sei. E a gente tem que trocar a roda do carro com ele em movimento. E o quanto mais rápido a gente estiver atento, antenado, mais rápido a gente vai conseguir tomar boas escolhas. Eu acho que é por aí. Tá bom? Perguntas? O Luiz Antônio, quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui na casa dele e ele apresentou os primeiros livros de filosofia para mim. Ele é o responsável, tá? Ele é o responsável. Olha aqui, aquele dominó que você bateu lá, caiu, mudou a roda, entendeu? É o líder que influenciou, exatamente, né? E eu não citei o Ortega y Gasset no livro, tá? Porque o pensamento dele é mais complexo com relação a tudo, a essas questões. Quando você coloca essa situação de que as minhas determinadas escolhas, elas refletem naquilo que está acontecendo, ou aquelas circunstâncias, elas me afetam na minha escolha, eu tenho uma visão entre o que é o particular e aquilo que é geral. Então, no nosso particular, eu brinco com o pessoal, né? Muitas vezes você vai para as coisas do dia a dia que é tratado no geral. O ato de eu fazer a reciclagem em casa, né? É algo que pode impactar em toda a sociedade. E também as empresas dizendo para mim que eu tenho que reciclar e o comportamento social falando para mim que eu tenho que reciclar, ok, tudo bem. Mas aí muitas vezes eu trabalho com isso. E eu sei o tanto que é difícil você industrialmente reciclar as coisas. E o tão complexo que é. Então, você trabalhar essas questões no particular, ela é muito difícil. Conceitos gerais, do tipo, vamos construir um mundo melhor a partir da minha atitude. Isso, no dia a dia, ele é complicado. Porque muitas vezes o resultado não aparece. E muitas vezes aqueles que seriam responsáveis por fazer as grandes mudanças, elas não acontecem dessa maneira. Uhum. E por isso que eu não trabalhei essa ideia da minha escolha particular realmente mudar o mundo. Porque no factual, muitas vezes a gente vai cuidar de nós e dos nossos familiares e dos nossos amigos. A prática é isso. A prática é isso. Isso não quer dizer que esse discurso que deve existir, que cada um de nós é capaz de mudar o mundo, de fazer um mundo melhor, ele tem que existir, esse discurso. Mas o factual, o particular, é uma condição e aquilo que a gente trabalha em geral. Então, o que eu vejo nessa filosofia do Ortega y Gasset, esse pessoal, ele realmente trabalha um aspecto geral. Ele quer mexer com os presidentes do mundo, ele quer mexer com os líderes do mundo. Então, o discurso dele está muito ali. E, na realidade, eu preferi trabalhar aqui no factual, na base. Está dito? Está dito? Perguntas? Ah lá, uma pergunta lá. Que legal. Eu queria te fazer uma pergunta, você está puxando o gancho do nosso amigo ali, falando sobre filósofos espanhóis. Queria saber sobre as suas reflexões sobre a filosofia oriental. Então, Confúcio, o taoísmo, a questão do bem viver também, o contra-colonialismo antigo que a gente tem. Porque você falou muito da sociedade ocidental, de como a gente sofre as mazelas, desse avanço, digamos assim, né? Mas eu queria saber em relação ao oriental.
Tá. Primeiro que eu vou ser bem sincero e vou ser bem realista para vocês. O meu conhecimento com relação à filosofia oriental está nos estudos que Schopenhauer fez. Então, Schopenhauer foi um que foi lá e ficou curioso. Nietzsche também deu uma passadinha lá e verificou essa condição. Realmente, eu sou muito mais ligado à filosofia ocidental e aos britânicos, sabe? É ali que tá, é nessa turma, é no John Locke, é nessa turma ali, né? Como são lindos os burgueses, né, Luiz Antônio? Então, é piada interna de filósofo, né? Piada interna de filósofo. Mas quando você fala dessas sociedades orientais, eu vou dizer para você o seguinte, a minha impressão não é de alguém que estudou isso a fundo. É o mesmo quando você pega o cristianismo e foca em São Francisco. Você está entendendo? Você foca ali em São Francisco e você vê toda a beleza, toda a ideia, toda a magnitude daquele senso de São Francisco em relação ao mundo, em relação às pessoas, essa beleza, certo? Só que o mundo, ele rodou. O mundo, ele está rápido, ele foi rápido por conta da sociedade ocidental, por conta do que os ingleses, os franceses, os alemães construíram e os Estados Unidos construíram. Então, nós chegamos até aqui e o mundo gira hoje baseado nessa filosofia ocidental. O quanto a filosofia oriental poderia nos ajudar é o mesmo que eu considero tanto que São Francisco poderia ajudar no mundo de hoje. Então, você traz uma condição que traz um acalento, que traz uma visão mais factual. O realismo está ainda na filosofia ocidental. Perguntas? Pega o ok lá do meu amigo filósofo. Meu irmão. É a questão que a vida ela vai se tornando tão rápida e tão agitada que demandam escolhas rápidas e depende dessas condições. E por que que nós temos que muitas vezes parar, pensar e refletir sobre as escolhas, sobre aquilo que está acontecendo e principalmente aquilo que está influenciando as minhas escolhas. Então há um momento para nós fazermos isso. E é por isso, gente, que não tem jeito, né? É uma consequência da nossa sociedade ocidental, né? É o peso. Por isso que é importante a religião, por isso que é importante a terapia, por isso que é importante todos esses processos que em algum momento vira e fala, para um pouco, não é? Para um pouco. Ler um bom livro, fazer essas atividades de reflexão, ela é muito importante no dia de hoje, porque senão você vira uma máquina autônoma só respondendo e-mail, só mandando WhatsApp, só resolvendo BO, só resolvendo problema. Então, essas outras forças, elas são importantes para a nossa sociedade hoje.
é muito importante, essa questão que nós temos hoje das redes sociais é algo que vai mudar. Eu tenho essa impressão. Eu acho que alguns países desenvolvidos já estão criando legislações específicas, as empresas também já estão criando, porque não é só a rede social, é a velocidade da informação. Então, essa velocidade de informação, a quantidade de e-mail, a quantidade de WhatsApp, a quantidade de coisas que aparecem, então, isso tudo está sendo já, e é necessário que seja regulado. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, tá bom? É você, por exemplo, acho que foi o estado do Michigan, já regularizou uma lei lá com relação, estado do Michigan nos Estados Unidos, que diz respeito à tela infinita. Então, quando você está no Instagram e você fica passando, aquilo lá fica constantemente. Falou, puxa, isso daqui gera vício. Então, chega uma hora que tem que parar isso daqui. Então, as pessoas vão poder ir lá e escolher o que quer ver. Porque senão você cria um vício em relação a ficar, é como se fosse um jogo. Então, essa regulação, tem empresas hoje que dá 6 horas da tarde, bloqueia o WhatsApp dos funcionários para turno. Depois do expediente não recebe mais e-mail, porque senão nós vamos ficar tudo doido, né? Eu acho que até pegando o gancho e dizendo o seguinte, nós estamos adoecendo mentalmente. Os consultórios psiquiátricos de psicólogos, terapeutas estão cada vez mais cheios. Então, esse modelo de vida que a gente está assumindo, que a gente chegou, ele não está fazendo bem para a gente. Então, ele precisa ser pensado, ele precisa ser regulado de alguma forma. Porque isso, há 10 anos atrás, eu perguntava para um grupo de pessoas, quantos aqui tomam remédio psiquiátrico? Quantos fazem terapia? 1, 2 levantavam a mão. Agora. Eu prometo que eu não vou fazer essa pergunta aqui agora. Não vou fazer aqui agora essa pergunta. E mas... tem uns que a gente queria mandar para lá, sabe? E só tem que não vai. Às vezes acontece, né? A pessoa chega lá no consultório, mas quem te mandou aqui? Ou foi a empresa, o RH, ou foi a esposa, né? A esposa me mandou vir para cá, o RH mandou para cá. Então a gente está tendo uma afetação, e isso a gente não pode negar, que nós estamos fazendo escolhas que muitas vezes elas vêm com uma camada positiva, prazerosa, mas ela tem um efeito colateral. Então, a gente precisa estar muito consciente, muito autoconsciente, para a gente saber fazer boas escolhas. Então, as boas escolhas para nós, para a nossa família, para ajudar nossos filhos, netos a aprenderem a tomar boas decisões e falar, olha, estou desligando o celular depois de um tempo, vou escolher ler um livro aqui sobre escolhas, ou seja, nós precisamos desenvolver pensamento crítico. Exato. E escolher se curar também. Escolher se curar também. Escolher se curar. Muito bom. Pergunta. Jack. Pois é, estamos aí, né? Tive bons professores, né? Tive bom professor. Exatamente. Você acha que se eles no livro, na parte de política, eu levanto algumas questões e reflexões, tá? Uma delas que eu levanto é o seguinte: nós temos enraizado na sociedade brasileira que a responsabilidade é nossa e é do povo. Então, todos nós aqui ouvimos falar assim, puxa, eu sou responsável em fazer um país melhor, eu sou responsável em criar uma nação, o próximo presidente eu sou responsável por ele. Então, uma das questões que eu levanto é justamente essa no campo político.
Então, essa ideia ela foi construída como uma superestrutura e ela transfere a responsabilidade do país para nós. E essa reflexão eu trago, e eu não sei até se por conta disso que ele foi publicado também, então vamos lá. O voto obrigatório. O voto obrigatório, no meu ponto de vista, e eu explano isso no livro, ele tira a primeira escolha nossa. Qual que é a primeira escolha? De não querer participar. Aí você vai falar, poxa, mas como assim? Eu sou responsável pelo país, eu vou mudar o país. Não. O que acontece, e aí da onde que eu busquei isso? Todos os países desenvolvidos e democracias fortes, o voto não é obrigatório. Ele é uma ida das pessoas ao encontro e tudo mais. Ah, mas é porque nós somos um país pobre e desenvolvido. Eles eram pobres, não eram desenvolvidos e o voto não era obrigatório. E aí, por que que o voto obrigatório, ele traz uma responsabilidade? Eu vou chegar na tua pergunta, Zé. Ele transfere a responsabilidade dos nossos líderes para nós, eleitores. Independente de quem ganhar a próxima eleição, 50% do país será culpado, no mínimo. E os outros 50% vão ficar cabucha, porque aquele que foi eleito vai virar e falar que o povo escolheu ele. Os jornalistas vão virar e vão colocar o seguinte, toda eleição, o povo não sabe votar, o povo escolheu aquilo lá. E eu não estou dizendo que o voto não pode ser obrigatório por conta do pobre que não sabe votar. Porque ele tem o direito de votar e se ele quiser vai votar. O primeiro motivo é a transferência da responsabilidade. Você não vai ver nenhum líder de país desenvolvido chegar e culpar a população pelas suas mazelas. E o que nós mais temos no Brasil é os nossos líderes, é os nossos intelectuais dizendo que a culpa é do povo, que o povo é preguiçoso. Então, e o outro aspecto, o voto obrigatório, ele não tem valor nenhum para o partido, para o sistema político, ele não tem valor nenhum para o político. Então, o partido da direita e da esquerda, ele pode apresentar qualquer candidato, porque qualquer um dos dois vai ser eleito. Agora, se você tem um grupo de pessoas que não é obrigado a votar, você cria um bolsão de pessoas que pode se identificar com um outro líder e fazer a mudança. Então, o voto obrigatório, tudo que é obrigatório no meu livro eu já não gosto, né, que é um dever. Então, o voto obrigatório ele não deveria existir, ele é extremamente prejudicial para o nosso país, nesse aspecto. E aí nós temos líderes ruins, nós temos maus líderes que tomam maus decisões e que realmente não estão preocupados com a gente. Os líderes globais das sociedades ocidentais, eles têm outro interesse. Eles têm outro interesse. É uma outra questão que eles estão discutindo, é uma outra questão que a Europa está discutindo, é outra questão que a China, que os Estados Unidos estão decidindo. Eles estão num duelo lá de falar quem vai continuar mandando no mundo e tudo mais. Então, Zé, eu diria para você que em termos de lideranças políticas no Brasil, realmente, na minha opinião, e um filósofo, ele escreve um livro para receber críticas e para expressar uma ideia. Nós realmente, a nossa geração não vai ver. Mas como que as coisas funcionam? Porque você precisa de uma classe média cansada, trabalhando, pagando imposto, e dentro dessa classe média cansada, que somos ainda privilegiados, nós conseguimos tocar a nossa vida, levamos as nossas questões e tudo mais, mas realmente aí para manter isso, você precisa manter a economia em uma mínima ordem. E aí é isso que é mantido. É mantido uma mínima ordem ali, a gente trabalhando aqui, e infelizmente não temos, e eu não vejo perspectiva. Isso não é ser negativo, não é ser pessimista. No meu ponto, na minha opinião, é ser realista, tá? É olhar as coisas com realidade.
Mesmo que ela seja cruel. É. Eu talvez na prateleira dos filósofos e no debate público, eu quero estar como realista mesmo. Eu não quero estar como pessimista e nem como otimista, tentando ver as coisas como elas são, né? Então, o voto obrigatório, eu não carrego nenhuma bandeira, mas se eu tiver que falar politicamente, para mim, o voto teria que ser de livre, espontânea vontade, ir lá cadastrar. Quem quiser vai lá, cadastra e vai lá no dia, escolha seu candidato. O candidato vai bater na tua porta para você ir votar, não é? Muito bom. Perguntas? Mais alguma? Olha, a gente já bateu aqui bateu 1h30 de bate-papo. Vou repetir de novo, para mim está muito prazeroso, né? Tá gostosa a conversa, mas a gente precisa encerrar, né? Temos. Para a gente ir para o encerramento, nós temos livros aqui. Nós vamos ter um tempo, você vai ficar aqui para quem quiser adquirir o livro, autógrafos, oportunidades. O meu já está autografado aqui, devidamente, gostei muito, né? Para que eu faça boas escolhas. Quem sabe eu melhore minhas escolhas lendo o livro, né? Eu acredito que você já fez muitas boas escolhas. Nossa Senhora! Gente, então nós vamos encerrar aqui. Então, protocolarmente, deixa eu fazer o encerramento do Observatório Cultural. Então a gente fala assim, ó. Esse foi mais um episódio do Observatório Cultural. Agradecemos ao Pedro de Medeiros pela presença e pelas reflexões compartilhadas. Pedro, muitíssimo obrigado. Daniel, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Flipossos também pela oportunidade e a todos aqui que estiveram presentes. Foi um prazer e muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Fica o convite para você que nos ouve, talvez escolher melhor, comece não mais com certezas, mas com mais consciência sobre quem você é. Até a próxima. Fiquem bem.